gente vai começar fazendo uma revisão bem rápida da aula passada, porque a gente vai continuar na lição 10. Alguém lembra o tema da lição? Jesus, meu Salvador. Isso, Jesus, meu Salvador, é o tema da nossa lição. Então, tá lá na página 50 da revista de vocês, e o objetivo da nossa lição é aprender através das profecias. Então, nós, desde lá de Gênesis, nós vimos que o povo, as pessoas escolhidas por Deus, eles foram anunciando que viria um Salvador. E durante vários tempos, durante vários anos, vários séculos, vários milênios, né? A gente viu que Jesus estava sendo anunciado até o dia que ele nasceu. No dia que ele nasceu, a gente começou a contar de novo o tempo, zerou o tempo e começou ano 1, ano 2, ano 3, e hoje nós estamos no ano 2021, depois que Cristo nasceu. E a gente precisa também entender que Deus nos reconcilia com ele através de Jesus Cristo. O versículo-chave, tem alguém que lembra de cor que ainda não falou, que ficou de memorizar? Porque algumas pessoas, semana passada, falaram de cor, João 3,16. Alguém consegue recitar esse versículo sem olhar? A Carol já falou, Levi já falou, teve alguns que já falaram. Tem alguém que quer falar sem olhar? Ninguém conseguiu memorizar? Ô, Paty, deixa o cri-cri-cri aí no play. Então, vamos lá, que a gente não tem muito tempo. Isso. Versículo 3,16? Isso. Sem olhar na tela, lembra? Alice, lembra? Então, ó, vamos todo mundo falar. Vocês podem desligar o microfone, mas a gente vai fazer a leitura junto. Você é da sua casa e eu vou eu vou pedir para a Alice puxar a leitura. A Alice vai puxar a leitura para a gente. A gente vai desligar o microfone, mas vai ler junto com ela. Consegue ler, Alice? Sim. Então pode começar. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Eu acho que a internet da Alice continua ruim. A Carol, que foi aniversariante. Vamos lá, Carol, você puxa para a gente a leitura? Sim. Então pode começar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, muito bem. Obrigada, Carol. Então, esse é o versículo-chave. Deus nos amou tanto que, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu não daria o Levi para morrer por ninguém. Você daria, Paty, um dos seus filhos para morrer por alguém que você nem conhece? Eu também não. E garanto que a mãe do Gabriel, que está aí escutando também, não daria o Gabriel, o único filho, para morrer por alguém que ela nem conhece? Difícil, né? A Duda, que é filha única, será que a mãe dela daria ela para morrer por um estranho? E a Duda é uma excelente filha, do jeito que é. A Alice, o Gabriel, o Arthur, nenhuma mãe daria, nenhum pai daria seu filho, mas Deus deu o seu único filho para morrer por mim, por você, nós que somos pecadores, que às vezes a gente entristece o coração de Deus, mas ele permitiu o filho dele vir para a terra e morrer por mim e por você. Então, semana passada, nós vimos alguns heróis. Quem era? Quem é esse herói? Capitão América. O Capitão América. A gente viu o Capitão América, nós vimos um pouco do Homem-Aranha. Boruto. Mulher Maravilha. Isso. Elástico. Quem é essa?
Mulher Elástica, Boruto. Boruto. E quem é esse maior super-herói? Jesus. Jesus. Então a gente comparou esses super-heróis que a gente vê na televisão, que a gente é fã, que a gente acompanha, com Jesus. E esses super-heróis não chegam nem no dedão do pé de Jesus, das maravilhas, das coisas boas que faz para a humanidade, né? Que a maioria daqueles heróis, eles protegem só ou a vila, ou a cidade, ou um ou outro país. Ô, tia, Oi. mas tem gente que gosta por causa que gosta de ver os personagens lá lutando, metendo soco no outro. Tem gente que gosta da luta, né? De ver a luta. E Jesus, ele luta pela gente também, né? Lá de Gênesis, espiritualmente, ele tem lutado contra o mal. Então, é errado acompanhar os super-heróis e gostar? Não é errado. Mas a gente não pode achar que aqueles super-heróis, eles são mais poderosos do que Jesus, porque não são. Jesus é o maior e melhor super-herói que a gente conhece. Então, a gente começou a tentar puxar na memória alguns fatos das histórias dos super-heróis. Tia, Oi. mas se parar pra pensar, Jesus, no caso, seria o único herói que existe de verdade. É verdade, Arthur. É isso mesmo. Ele é o único. Não tem outro que chega próximo das coisas que ele faz. Então, semana passada, a gente tentou descobrir a origem de alguns super-heróis. Mas uns a gente lembrava, outros a gente tinha dúvida. Aí a gente começou, então, a pensar na origem de Jesus. Quem foi o pai de Jesus? Deus. Deus. Quem fez as primeiras visitas quando ele era bebê? Cri, cri. Os 3 magos. Isso, Arthur. Ele recebeu a visita dos 3 magos. Normalmente a gente recebe a visita, quando nasce nosso bebê, dos parentes, né? Da avó, do vô, da tia, de alguns amigos. Mas Jesus, ele recebeu 3 magos, 3 pessoas muito importantes naquela época. Oi? Leila, Oi? você não tinha feito isso no sábado passado? Sim, a gente está fazendo É a continuação. uma revisão rapidinho, porque teve gente que não estava semana passada, e só para a gente lembrar, que a gente já vai chegar na aula de hoje. Para a gente finalizar a revista, porque a lição 10, porque a lição 10 ela era um pouco longa, então a gente dividiu em 2 partes. Então, os reis magos foram guiados por quem? Pela estrela de Belém. Pela estrela de Belém. Isso. Tem até Deus... esse nome? Isso mesmo, Alice. Deus usou, então, a natureza, Deus usou a estrela para guiar os magos, porque eles não sabiam para onde eles iam quando eles saíram de casa, mas eles sabiam que Deus iria direcioná-los para ir no lugar certo. Então, eles seguiram a estrela e chegou até Jesus. E quais foram os presentes que ele ganhou, que Jesus ganhou? Era mirra, ouro. Mirra, ouro e incenso. Isso, mirra, ouro e incenso. E Jesus, ele cresceu como todas as crianças crescem, né? Com a permissão de Deus. E ele fez o primeiro milagre. Vocês lembram qual foi o primeiro milagre? Do água pro vinho. Transformou água em vinho. Exatamente, ele transformou a água em vinho. Então, foi o primeiro milagre que Jesus fez para as pessoas. Jesus foi obediente aos seus pais, José e Maria? Sim. Sim. Foram. Ele não seria filho de Deus, né? Porque é difícil obedecer o pai e a mãe. Tem coisa que o pai e a mãe fala que a gente não concorda. E a gente acaba desobedecendo. Mas Jesus não. Ele obedeceu bonitinho José e Maria, que foram os pais dele aqui na Terra. E uma das coisas também muito importantes que aconteceu quando Jesus nasceu foi o marco da humanidade. Então, tinha-se contado os anos, lá em Gênesis começaram a contar o tempo. Quando Jesus nasceu, zerou. O ano zerou. E a partir do nascimento de Jesus, a gente começa a contar de novo o tempo aqui na Terra. E hoje nós estamos em 2021, depois de Cristo. E tudo que acontece relacionado à vida de Jesus Cristo,
Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vai contar. Lá no Novo Testamento, os 4 primeiros livros, eles são separados, são orientados pelo Espírito Santo, esses homens, para contar a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. E isso vai provar para a humanidade que Jesus é o Filho de Deus. Aí a gente fez alguns comentários, né? Que aqui é a imagem do hospital onde Jesus nasceu, que foi um lugar muito diferente, porém foi um lugar preparado por Deus, que foi a manjedoura. Jesus, ele aprendeu uma profissão com o pai dele aqui na terra, né, com o pai José, que foi a carpintaria. O primeiro milagre, imagine aí, ó, você tá com uma jarra cheia de água, coloca no copo e se transforma em vinho. Então, foi o primeiro milagre. A gente não sabe se foi exatamente assim, se ele transformou a água dentro do jarro, ou o jarro saía água e aí no copo entrava vinho, mas a gente sabe que a água foi transformada em vinho. Então, aqui só é uma ilustração. E a gente sabe também que a morte dele foi vergonhosa e foi muito triste e dolorida, porque a morte na cruz naquela época era para as pessoas que cometiam crimes hediondos. Era vergonhoso para quem morria e era vergonhoso para a família. Então, Jesus foi muito humilhado. Ele foi muito maltratado. Cuspiram nele. O Levi está lembrando aqui do vídeo que fala que cuspiram nele, bateram nele, judiaram dele. E ele merecia tudo isso? Não. Então, ele não merecia, mas por amor a mim, por amor a você, por amor a... Não sei se vocês acompanharam aí essa semana que passou, a morte daquele assassino lá, Jair? O Lázaro. Lázaro. Até por Lázaro, aquele bandido criminoso, Jesus morreu por ele. E aí cabe a cada pessoa... Oi. Era o Lazaruento. O Lazarento, né? Infelizmente, a gente não pode ficar feliz com a morte dele, porque a gente também não sabe os últimos minutos dele com Deus, mas tudo indica que ele morreu sem a salvação, porque ele estava fazendo muita coisa errada, ele tinha que se entregar e se arrepender dos pecados e pagar o crime que ele fez, né? Tudo indica, a gente não pode julgar, mas tudo indica que ele morreu sem Cristo. Então, não foi uma morte triste. Assim como os crimes que ele cometeu, foi muito triste. Então, a gente não pode se alegrar quando o ímpio, o ímpio, quando a gente fala assim, são as pessoas que não se firmaram com Cristo, não aceitaram Jesus Cristo como Salvador e resolveu seguir as orientações de Deus, morre sem isso. A Bíblia fala que o lugar deles não será no céu. Então, Jesus e Deus está feliz com a morte de um ímpio? Não fica feliz, porque a alma dele não é ganha para Cristo. Por isso que a gente não pode se alegrar com isso. E Jesus, a gente viu também que ele estava presente desde lá de Gênesis, desde a criação do mundo. Lá em Provérbios 8, 27 até o 29, está comprovando a criação do mundo, que Jesus estava presente lá na época de Adão e Eva, quando Jesus começou a separar as águas do céu, Deus começou a separar as águas do céu, criar os animais, né? Tudo a criação, Jesus estava lá também junto nessa criação. Eu vou pedir para o Mateus ler esse versículo para a gente. Oi, Leila. Oi, você consegue ler aí, Mateus? Quando ele estabeleceu os céus, é isso daí para ler? Isso. Bom, vou ler. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando ele traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Obrigada, Mateus. É isso mesmo. Então, lá estava eu. Eu quem? Jesus. Quando começou a separação do céu, da terra, a criação de tudo que a gente já conhece. E Jesus, mais um versículo aqui que comprova que Jesus estava presente na criação do mundo, foi João, um dos evangelistas, que também escreve que Jesus estava aqui quando tudo se formou. A Micaele pode ler para a gente?
Será que a Micaele está ouvindo? Kaeli? Eu vou pedir, então, para a Duda ler. Será que a Duda está ouvindo? Eu leio. Tá, pode ler. Jesus já estava presente na criação do mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Isso, obrigada, Duda. Então, o que a gente comentou também. Lembra que a gente falou que Jesus, ele fez várias coisas. Algumas coisas que ele fez está escrito na Bíblia. Mas se ele fosse escrever, usar as pessoas, né, para escrever todas as maravilhas que ele fez, não ia ter livro que ia caber tanta coisa. Jesus, alguém sabe com quantos anos Jesus morreu? O tio, que eu saiba, foi 30 e poucos anos, né? E esses poucos anos? Olha aí, ó. Vamos pensar aí, ó. Alguém tá entrando, Leila. É o Daniel. É o Daniel. Alguém sabe com quantos anos Jesus morreu? 33. Tia, 27 anos. Isso, não. O Mateus acertou, 33 anos. Imagina uma pessoa com 33 anos, se fosse escrever tudo sobre a vida dele, detalhe por detalhe. Ainda mais alguém tão especial, que não é qualquer pessoa, foi o Filho de Deus que veio aqui na Terra para trazer salvação, para operar milagres, para mostrar para o mundo que ele era Filho de Deus. Não ia ter livro que iria caber tantas coisas. Eu acredito que quando a gente estiver morando no céu, a gente vai ter uma noção aí da vida de Jesus aqui na Terra. Eu achei que era alguém que estava entrando, peraí. Então vamos continuar. E quem é Jesus para você? Agora, todo mundo vai falar, mas rapidinho, numa frase, quem é Jesus para você? Vai começar pelo Arthur. Arthur, numa frase curta, quem é Jesus para você? Deus e Salvador. Isso. Gabriel, quem é Jesus para você? Meu Senhor e meu Salvador, na minha vida. Isso. Carol, quem é Jesus para você? Meu Salvador e o meu herói número 1. Isso, Carol. Alice, quem é Jesus para você? Acho que o microfone da Alice, a internet não tá tão boa. Vou deixar a Alice por último. Duda, quem é Jesus para você? Um salvador, tipo, de vidas. Isso. Micaele, quem é Jesus para você? Eu acho que... Ela tá digitando, Paty? Por enquanto ainda não constou, não. Mica, se você tá tendo dificuldades para falar por áudio, coloca no chat, tá bom? Isso, a Alice também. Mateus, quem é Jesus para você? É aquele que morreu por perdoar meus pecados. E meu único Salvador. Isso mesmo. Levi, quem é Jesus para você? Meu Senhor. E? Em primeiro lugar. E Salvador, né? E Salvador, é. Daniel, quem é Jesus para você? Meu Salvador e Salvador do mundo. Isso, Amém. Muito bem. Gostei da resposta, que é o tema também da nossa aula, né? Jesus, meu Salvador. Jesus, ele foi tanta coisa. Ele foi filho, ele foi o homem que operou milagres, ele curou, ele ressuscitou morto, ele ensinou, ele amou, e ele levou sobre si todas as nossas iniquidades para que a gente tivesse uma forma de adorar a Deus mais suave, mais gostoso, né? Porque antigamente tinha aquele sacrifício, era muito difícil se achegar até Deus, mas hoje, através de Jesus, a gente consegue chegar até o Pai, até Deus. Então, além de tudo isso que a gente já falou, Jesus, ele é o nosso Salvador. Sem ele, nós aqui não somos nada, né? Então, lá em Mateus 13:16,
está falando um pouquinho também de quem é Jesus. Quem quer ler aí? Mateus 16, 13 e 16. Quer ler, Levi? Alguém quer ler? O Gabriel, você pode ler pra gente? Sim, tia. Lê pra nós, então. Peraí. Deixa eu virar a tela aqui que é melhor. Tá bom, isso. Posso ler? Pode. Liga o microfone. Pode ir, tia? Pode sim. Agora tô ouvindo você. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que ser o filho do homem? E eles disseram: uns João e o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso, obrigada, Gabriel. Peraí, deixa eu aceitar aqui a Sara. Então, esse texto que o Gabriel acabou de ler, as pessoas estão questionando aqui quem é esse homem, quem é Jesus? Aí, lá em Mateus, né, que é um dos nossos evangelistas, descreve. Uns falavam, Jesus é João Batista. O outros falava, Jesus é Elias. Outros falavam, Jesus é Jeremias. Jesus deve ser um profeta, que até hoje muita gente acredita que, não no Brasil, mas em alguns países, principalmente onde Jesus nasceu, tem muitos que ainda acreditam que Jesus foi um profeta. Ele foi um homem bom, mas não é o Filho de Deus. E aí, Jesus pergunta para Simão Pedro, um dos discípulos, e quem sou eu? E aí Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é isso, quando alguém perguntar para a gente quem é Jesus, Jesus é tudo aquilo que vocês falaram, principalmente ser o nosso Salvador, mas ele é Filho de Deus, ele é Filho do Deus vivo. A gente nunca pode duvidar, nem questionar, porque a Bíblia prova desde lá de Gênesis que Jesus é o Filho de Deus. Deus enviou o seu único Filho por amor à humanidade. E aí, peraí. E aí, em Miqueias 5:12, também está anunciando que Jesus ele iria nascer numa cidade muito simples, lá de Belém de Judá. Poderia ter nascido numa cidade mais rica. Aqui eu peguei uma imagem mais próxima do que poderia ser a cidade onde Jesus nasceu. Não é uma grande metrópole, não é uma cidade rica, não é uma cidade de gente poderosa, é uma cidade simples que Jesus nasceu. Professora. Oi, Arthur. Será que esses lugares da Bíblia de bem muito tempo atrás, será que ainda existe? Tem lugar que existe, Arthur, lá em Jerusalém. Tem muito lugar que ainda existe, tem lugar que já não existe mais. Aí eu também tenho vontade. Meu sonho é conhecer a cidade onde Jesus nasceu, fazer um passeio nos lugares que Jesus operou milagres. Jerusalém, né? Oi? Ir lá para Jerusalém. Isso. Lá tem um canal no YouTube, só te interrompendo rapidamente, Leila, Pode que falar. eles têm as escavações, né, para descobrir as cidades antigas, porque antigamente
As cidades eram muito baixas. Então, depois que o tempo foi passando e foi evoluindo, e as coisas foram evoluindo, as cidades foram sendo construídas uma em cima da outra. Então, a arqueologia, ela vai escavacando aquele local onde eles acreditam que tem um local histórico, ou seja, eles vão comprovar a Bíblia também junto com a arqueologia. Então, eles vão lá fazer o descobrimento dessa cidade como? Escavando o local. Então, a cidade de Jerusalém, hoje, ela está por cima da cidade antiga, porque antigamente era muito mais baixo do que está hoje. Então, tem um canal do YouTube aqui também que tem falando sobre arqueologia, e tem muita coisa que está sendo descoberta através da arqueologia, comprovando os relatos bíblicos. Então, é bacana para vocês que têm curiosidade de saber, tem curiosidade de descobrir bastante coisa aí, procura lá no YouTube, que tem um canal lá bacana falando sobre isso. Depois, se você lembrar, Paty, coloca lá no grupo, que a gente manda o link. Beleza. Tia, sabia que tem um vídeo que eu tinha visto, né? Que era de uns caras que estavam escavando também. Um suposto lugar que eles dizem que tinha a Arca de Noé, e aí eles encontraram tipo umas madeiras assim bem grossa, bem grandona, e que tava praticamente em forma de arca ainda. Isso, justamente por quê? Porque eles foram escavando e foram encontrando traços da história. Então, eu vou procurar aqui, eu vou mandar para vocês, né? Para quem tiver curiosidade de querer assistir, de querer saber um pouquinho mais sobre a história dos relatos bíblicos, junto com a arqueologia, vai ser bacana para vocês verem. Vocês vão ver bastante local lá, onde eles acharam os túmulos, onde eles falam que Jesus ele morreu, foi colocado lá. Foi colocada a cidade de Davi. Então tem muita coisa bacana lá nesse canal que vale a pena vocês entrarem lá e assistirem. Eles vão pegar junto com a Bíblia, vai ler junto com vocês e vai mostrar o local. Que bacana. Vai enriquecer mais ainda a compreensão de vocês estudando, né? Então vamos lá. Então Jesus ele nasceu numa cidade muito simples, que foi lá em Belém de Judá. E Jesus, ele nasceu também numa família simples. Maria não era rica, José não era rica, mas Deus usou um anjo para falar com Maria que ia acontecer uma coisa extraordinária na vida dela. O que ia acontecer na vida de Maria? Ela ia ter um filho que ia ser o Salvador do mundo e filho de Deus. Ela ia ter um filho que ia se chamar Jesus. Isso. A Maria era casada? Ainda não. Ainda não. A gente falou com ela ainda não era casada. Isso. Quando o anjo falou com ela não era casada. E naquela época, uma mulher ficar grávida antes do casamento, ela poderia até ser morta, apedrejada, porque ela fez coisa errada. Não é igual hoje, que a mulher aparece grávida e às vezes não acontece nada, né? Ela não é casada, mas vai ter o filho normal. Naquela época, não. A mulher sofria uma consequência muito grande na sociedade. Então, Tia, Maria... Posso falar um negócio? Pode. Pode falar, Arthur. Tem uma amiga da minha mãe que ela disse que... Acho que era a sobrinha da amiga da minha mãe, que tinha ficado grávida e acho que tinha 16 anos. Isso, existe ainda muita menina, né? Maria era bem jovem. A Bíblia não relata a idade exata dela, mas ela era uma moça. Ela era uma pessoa jovem. Porém, a Bíblia fala que Maria, ela era uma moça muito obediente aos pais dela, ela era fiel a Deus, ela tinha muitas qualidades e que ela seria uma boa mãe. Por isso que Deus escolheu Maria, mesmo sem casar, mesmo sem ainda ter conhecido, né, o que é uma vida de casada, ela engravidou. Eu não vou perguntar de alguém não, porque vocês estão muito tímidos. Eu vou pedir para a Sara ler o versículo que está aí na tela. Lucas 1:3. Tá, peraí.
Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agradecida por Deus. Isso, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Ou seja, foi Deus, achou graça. Deus escolheu você para ser a mãe de Jesus. Olha que privilégio maravilhoso para essa jovem que ia carregar no seu ventre, que ia cuidar até uma certa idade do Filho de Deus. E Maria aceitou? Quem acha que Maria não aceitou? Aceitou, né? Ela aceitou, então, esse presente de Deus na vida dela. E não, o anjo não falou só com a Maria. O anjo também falou com José em sonho, né? No seu noivo, na época. O anjo também preparou José. José era rico? Não era rico. Ele era um carpinteiro. Não. Então, Maria não era rica, José não era rico, mas ia carregar, ia cuidar do bem mais precioso para a humanidade, que foi Jesus. E ele aceitou ou ele quis fugir? Aceitou. Ele aceitou. E isso, José, ele aceitou. Então, o que o anjo estava falando com ele, José ainda era noivo de Maria. Então, ele aceitou casar com a Maria. Maria ainda era virgem. O que é ser virgem? É não ter tido um relacionamento íntimo com o noivo. Então, mas ela já estava grávida. Então, é um milagre uma pessoa que nunca teve um relacionamento com um homem engravidar. Isso aí é só Deus que fez com Maria através do seu filho, né? Então, o José, ele também aceitou essa missão que Deus estava dando para ele. Não foi fácil, mas Deus também foi capacitando, foi acalmando o coração de José, de Maria, e aí eles então se casam, e aí começa uma vida de marido e mulher, porém sabendo que Maria estava esperando um filho de Deus, e eles seriam privilegiados por isso. Agora a gente vai pensar, como assim o Filho de Deus nascer num lugar tão simples e terem pais terrestres tão humildes? Vocês já pararam para pensar? Jesus, ele poderia ter nascido na casa de um rei, na família do rei, na cidade, uma cidade poderosa, forte, conquistadora nas guerras, mas nasceu lá em Belém. Então, Deus, ele preparou tudo, desde lá de Gênesis. Maria já ia ser escolhida, José ia ser escolhido, Belém ia ser escolhido para receber, então, o seu filho, de uma forma muito humilde. Por quê? Já pensou? Se Jesus nascesse num lar muito rico, num país muito rico, será que as pessoas mais humildes, que nem Jesus teve acesso, iria ter contato com ele? Até poderia, porque Deus pode tudo, mas seria muito mais difícil. Seria muito mais difícil o povo aceitar Jesus como filho de Deus. Então, Deus já mandou Jesus de uma forma humilde, de uma forma simples, para mostrar para a humanidade que para ter acesso a Deus, para ter acesso ao Pai, não precisava ser rico, não precisava ter poder, não precisava ser somente aquelas pessoas daquela cidade fortificada lá, nas guerras, nas conquistas. Ele nasceu, então, num lugar humilde, com uma família humilde, para mostrar para todo mundo, para os ricos e para os pobres, que ele é o Filho de Deus. E qual foi a maior missão de Jesus aqui na Terra? Pregar a palavra de Deus pelo mundo. Exatamente. A missão de Jesus era trazer a salvação para as pessoas. E para isso ele tinha que falar do amor de Deus. E no meio disso tudo, Deus permitiu, então, que milagres acontecessem com Jesus e com as pessoas que o cercavam, para as pessoas realmente acreditar que ele era o Filho de Deus. Porque, de repente, se ele só falasse, as pessoas não iam acreditar. Mas Jesus, além de falar de Deus, ele operou milagres e ele viveu da forma santa, como tinha que ser. Jesus foi o único ser humano, porque ele também tinha uma parte ser humano e uma parte Deus. Mas ele foi a única pessoa que esteve aqui na Terra que nunca cometeu pecado. Porque
Não, por mais que a gente tente andar certo, por mais que a gente anda nos caminhos do Senhor, às vezes até no pensar a gente peca. E Jesus nem em pensamento ele pecava. Ele foi um homem 100% santo. E ele teve que pagar um preço por isso. E qual foi o preço que ele pagou? O Levi vai ler. Aqui, ó. Isso, lê a parte puta. Jesus sofreu pelos nossos pecados. Jesus passou 33 anos dizendo ao mundo que era filho de Deus. Jesus foi crucificado. Jesus ressuscitou. Então, Jesus, ele pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. Aqui na Terra, muita gente perseguiu, muita gente caçoou, humilhou Jesus. Ele viveu aqui entre a gente 33 anos. E foram 33 anos que ele teve que suportar, até dentro da casa dele, com os irmãos dele. Ele era motivo de risada, de brincadeiras bobas, porque ele era santo. E os irmãos meio que não achavam que meu irmão é filho de Deus. Eles também teve um período que eles quis rir de Jesus. Porém, Jesus foi provando aí ao longo dos seus 33 anos que ele realmente era filho de Deus. E a Bíblia fala que não foi só os 33 anos que Jesus tinha que tá provando ao mundo que ele era filho de Deus. Desde lá da criação do mundo até Apocalipse, né, que a gente falou um pouquinho, Jesus está provando que ele foi filho de Deus. Ele foi crucificado e ele ressuscitou. A maior prova dele ser filho de Deus, para quem ainda tinha alguma dúvida naquela época, foi a ressurreição. Ele não ficou morto, ele está vivo. Aí tem uma imagem dele na cruz, quando ele morreu, porém ele não permaneceu no túmulo, aí era um túmulo da época, que as pessoas voltaram lá para ver o corpo de Jesus e o corpo já não estava lá, estava glorificado com Deus, com o Pai. Ainda hoje, existem pessoas que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Depois de tanta prova, ainda tem gente que não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Que essas histórias que a gente está ouvindo não passam simplesmente de história. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Jesus é o Filho de Deus? Sim. 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 Isso. Espera só um minutinho. Lívia, não dá agora. Pode desligar, que a mamãe está dando aula. Não é para baixar, não, é para desligar. Espera aí que a Lívia está querendo assistir televisão aqui. Aí vai atrapalhar a nossa aula. Então, a gente nunca, desde a semana passada, a gente tem falado que a gente não pode duvidar que Jesus é filho de Deus. A Bíblia comprova desde Gênesis até Apocalipse que Deus enviou o seu filho para nos salvar. E a gente tem que tentar também convencer, porque tem gente que é ateu. O que é um ateu? Alguém sabe explicar? É uma pessoa que não acredita que Deus existe. Exatamente. Então, essas pessoas, é muito difícil conversar com ela para falar de Deus, para falar de Jesus, e a gente tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, porque às vezes não, sempre é o Espírito Santo que vai usar o nosso corpo, usar a nossa voz para falar da palavra dele. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que conhecer, para quando a gente tiver que defender que Jesus é filho de Deus, que Deus existe sim, a gente tem como provar biblicamente tudo que a gente está falando. Agora a gente vai fazer um quiz. Tem várias perguntas, a gente tem 15 minutos. Tem várias perguntas aqui sobre a história de Jesus Salvador, da lição 10. Mas eu sei que todo mundo, não está difícil, está fácil. Quem acompanhou a aula semana passada... Eu tinha a resposta aqui. Já vai saber a resposta. Mas para não dar bagunça, eu vou perguntar, eu vou falar o nome e quero que a pessoa responda. Se a pessoa não souber responder, vai falar, não sei. Aí eu vou para a próxima, tá bom? Aqui no grupo, com a gente tá o Arthur, o Gabriel, a Carol, a Alice, a Duda, a Micaele, o Matheus, o Levi, o Daniel e a Sara. Tem mais alguém que eu não chamei nessa lista? Não, né? Então, eu vou chamar aqui na minha ordem, um de cada vez para ir responder no quiz, tá? Então, eu vou perguntar para o Gabriel, vou começar por ele. Gabriel, quais os nomes do pai de Jesus aqui na Terra? Maria e José.
Isso, Maria e José, letra C. Não foi Sara nem Abraão, não foi Adão e Eva e não foi Isaac e Rebeca. Foi Maria e José. Muito bem. A próxima pergunta vai para o Arthur. Qual foi a cidade que Jesus nasceu, Arthur? Jerusalém, Canadá, Belém da Judéia ou no Brasil? Belém de Judá. Isso, muito bem. Belém de Judá. A próxima pergunta vai para Carol. Qual a missão de Jesus? Mostrar que é poderoso? Dizer que era rei? Trazer a salvação para o povo ou ser um bom filho? Trazer a salvação para o povo. Alice. Essa é bem fácil. Qual o primeiro milagre de Jesus? Eu acho que ela não vai conseguir falar. Qualquer coisa, digita. Qual o primeiro milagre de Jesus? Multiplicar os pães. Transformar água em vinho. Isso, nem esperou terminar de ler as alternativas, já acertou. Muito bem, Alice. A próxima pergunta vai para você, Duda. Jesus estava presente na criação do mundo, sim ou não? Lá em Gênesis, Jesus já existia? Ele que criou, então acho que sim. Isso. Deus criou o mundo, mas Jesus também já estava lá junto com Deus na criação, né? Muito bem, Duda. A próxima pergunta vai para a Mica. Quem é Jesus? Se não conseguir falar, escreve. Quem é Jesus, Mica? Apenas um homem temente a Deus? Somente um filho obediente? Ele foi filho do Deus vivo ou nenhuma das respostas anteriores? Digita aí, Mica. Ó, aqui tá até uma pegadinha, ó. Apenas, Jesus apenas foi um homem temente a Deus? Ele foi temente a Deus, mas foi apenas temente a Deus? Jesus, ele foi um filho obediente, mas somente um filho obediente? Ó, ela respondeu, Leila. Filho do Deus vivo. Ótimo, Mica, parabéns, é isso mesmo. A próxima pergunta vai para o Mateus. Com quem o anjo falou que seria a mãe de Jesus? Foi Marta, Isabel, Maria Eduarda ou Maria? Maria. Isso. Ai, que susto, eu achei que você ia falar que foi a Maria Eduarda. Já pensou? Isso mesmo, Mateus, Maria. Agora a pergunta vai para o Levi. Com quem o anjo falou que seria o pai de Jesus aqui na Terra? Foi o Mateus? Foi o Daniel? Foi o Lucas ou foi José? José. Ó, a resposta é para mim, eu. Ele quis te ajudar. A próxima pergunta vai para o Daniel. Quem foram? Aí eu fiz a pergunta errada, mas é quem foram? Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas missionários? Somente homens temente a Deus? Evangelistas? Ou não foram homens importantes? Daniel, quem foi? Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora tá difícil. Facinho, vai. Deixa eu tentar te ajudar, Daniel. Eles foram apenas pessoas que falavam de Jesus, só fez isso. Eles foram como eu e você. Só falar de Jesus. Eles foram somente homens tementes a Deus, eles só obedeciam a Deus, que nem eu e você. Ou eles foram evangelistas, escolhidos por Deus para falar sobre a vida de Jesus, o passado. Ah, evangelista. Muito bem, Daniel, isso mesmo. Sara, essa pergunta eu acho que tinha que ser para você mesmo, hein, Sara? O que está escrito em João 3,16? Essa é a mais difícil, eu acho, hein? Nossa, essa é muito fácil! Será que a Sara vai saber o que está escrito em João 3,16? Não vale pegar a Bíblia agora, hein? Não vale pegar a Bíblia. Sarinha. Digita qualquer coisa, Sara. Digita o texto bíblico. Eu sei. Não, agora, gente. Peraí, a Sara. Sara vai responder. Ela pode digitar ou ela pode abrir o áudio e falar. João 3,16. Vou dar só um peteleco. Por quê? Agora eu lembrei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Parabéns, Sara. Eu tô tão mal, tô com a cabeça oca. Mas lembrou, né? Nada de porquê. Isso, só o porquê ela já lembrou. Parabéns, Sarinha, é isso mesmo. Quando eu elaborei, eu falei, essa bem que podia ir para a Sara, pensei nela. E agora, assim, na hora de perguntar, como ela entrou por último, foi a última a responder o quiz. Então, é isso mesmo, Sara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha uma vida eterna em Cristo Jesus. Então, tem mais uma aqui que eu vou perguntar para o Levi, que o Arthur acabou ajudando ele, agora não ajuda. Mas eu não fiz. O que você não fez? O quiz. Você acabou de responder. Você fez sim. Eu anotei aqui. Você anotou, falou sim. O quiz era uma pergunta. O que está escrito em João 3,16? Mas não foi a Sara que falou? Foi a Sara. A Alice não fez ainda, né, Alice? Ela fez sim, Leila, que eu tô anotando quem é que tá fazendo. Mas se quiser fazer de novo, não. Então vamos lá, Alice. Essa vai para você. Bem facinho. Onde Jesus nasceu? No hospital, em casa, numa manjedoura ou no parque? Eu acho que em casa. Onde que guarda os animais, hein? Onde que guarda os animais? É num... Ô, tia, deixa eu falar. Fala aí. Numa manjedoura. Isso. Lembra que a gente, lá no começo da lição, eu mostrei a imagem de um estábulo, que é onde os animais ficam? Jesus nasceu ali, porque na época não tinha hospital, não tinha nenhum lugar apropriado para Maria dar a luz. E aí ela acabou dando a luz aonde Deus tinha preparado, que foi no estábulo, né? Ela nasceu numa manjedoura, lá no lugar onde os animais faziam suas refeições, dormia, descansava. O Levi, que o Arthur ajudou agora, não vai ajudar. Quietinho aí, Arthur, se segura, hein? Qual a profissão que Jesus aprendeu com José? Jesus aprendeu a ser marceneiro, carpinteiro, cabeleireiro, ou ele aprendeu o ofício da medicina? Letra B, carpinteiro. Isso, muito bem. O carpinteiro. Então, José, ele mexia com a madeira, né? Fazia objetos com madeira e Jesus foi aprendendo com ele. Agora, como todo mundo já respondeu, eu vou abrir para quem quiser responder, que todos estão de parabéns. Verdadeiro ou falso? Deus enviou o anjo para anunciar à jovem Maria que ela seria mãe de seu filho. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Essa Verdadeiro. Verdadeira. Isso, todo mundo pode abrir o áudio e responder quando eu terminar de falar, tá? Verdadeiro ou falso? A missão de Cristo não tem nada a ver com a salvação. Falso. Falso. Isso, é falso. Verdadeiro ou falso? Jesus foi um farsante, por isso foi preso e morto. Falso. Isso, ó, tá um coral aí, muito bem. Verdadeiro ou falso? Se cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por nossos pecados, seremos salvos? Verdadeiro. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Atividade, então, acabou, tá, gente, o quiz. Agora a gente tá na atividade da revista. Se eu sei que vocês gostam, né? Depois a gente vai preparar, vou com a tia Parte da gente preparar uma aula no final da revista só de quiz da revista toda. Então, quem está acompanhando, aí vai ter que responder lembrando do que a gente estudou. Então, na revista, vocês vão ver lá, eu não sei o número da página agora, se alguém tiver com a revista aberta, fala pra gente aí a página, mas é a atividade da revista 10. 54. Só não... Hã? Página 54. Isso. Na página 54, tem uma atividade para vocês fazer de responder verdadeiro ou falso. Vocês vão ler, colocar lá o V se for verdadeiro, o F se for falso na afirmação, vai tirar uma foto da revista e mandar para a tia Paty. Só não vai conseguir fazer quem não tem a revista, né? Que acho que é a Duda, o Daniel... Eu acho que são os dois que não têm a revista. Mas nossa revista já está acabando.
Quando a gente começar uma nova revista, todo mundo vai ter a sua revista para estar acompanhando, certo? Alguém tem alguma dúvida? Fala. No final Ô, tia, mas da lojinha ainda? Vai. Aí é bom. Fala, Arthur. É bom. É bom mesmo. Ô, tia, mas quem tiver a revista, não dava pra mandar o print da atividade e aí a pessoa fazia pelo celular? Se a pessoa quiser, pode fazer no caderno, né? Faz uma folha, escreve a afirmação e coloca V se for verdadeiro e F se for falso. Porque eu já mandei a foto dessa atividade semana passada, para quem não tem a revista fazer a leitura. Então, e não estão enviando, viu, Leila? Só pouquinha gente está enviando atividade. E quando chegar no dia de comprar as coisas na lojinha, não vai ter o dinheiro. E eu não vou comprar nada pra ninguém, não, hein? Isso aí, a gente não vai dividir. Eu vou juntar o meu dinheiro pra comprar coisa mais da hora da lojinha. Todo mundo vai querer. Não vou comprar pra ninguém. Então, só lembrando, não sei se a Duda, o Daniel pegou lá o começo, a gente vai fazer uma lojinha no final da revista. E quem for fazendo atividade, quem for participando, quem chegar no horário, porque hoje só quem chegou no horário vai ganhar um pontinho a mais, né, tia Paty? O Arthur, o Gabriel, a Carol e a Alice, porque o Levi também chegou aqui e eu já tinha horário, então chegou atrasado hoje. Não, tem então, que me arrumar, ué. Então tem que levantar mais cedo. Então, tá parecendo, rapaz. Então, eu deixo por ele, porque eu já tô dando autonomia para ele. Ele viu que eu levantei, ele levanta primeiro que todo mundo aqui. Mas chegou por último hoje. Eu não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar a tela. Para vocês verem aí a notinha que... Eita. Ficou infinito, Leila. Você tem que parar o slide. Deixa eu parar a apresentação. Parece um trem. Isso, pronto. Não sei se vocês estão vendo. Dá para ver? Dá. Um pouquinho isso daqui dá. São as notinhas. Ela vem pequenininha assim, que daqui eu tenho que destacar ainda. Mas a gente tem, eu e a tia Paty, olha lá, a tia Paty também. Nós temos muito dinheiro para dar para vocês. Esses dinheiros são denários? Isso. Mas a gente também tem esses, não tem? Tem, vocês vão ganhar mais. Isso, vocês já ganharam um pouco. Quem está cadastrado? Isso, Arthur. Olha lá, o Arthur também está mostrando. Então, esse dinheirinho aqui, eu e a tia Paty tem mais para dar para vocês. A gente tem anotado quem está participando, quem não falta, porque tudo isso a gente vai fazer uma conta. Tava sem internet aqui em casa, por isso que eu cheguei atrasada. Tava sem internet, Sara? Então, é bom justificar. Não, sem luz. Sem luz? Tá, sem luz. Vocês têm que justificar. Vocês têm que me mandar mensagem, falar, tia, não entrei no horário, ou não entrei assim porque aconteceu tal imprevisto. E vocês comunicando, aí a gente já fica anotando aqui para não colocar falta em vocês. Isso. Semana passada, eu acho que a Sara, ela tava no... Semana passada ou semana retrasada? Que foi o mutirão, né, Sara? Você ajudou lá, Sim, eu tava no mutirão, semana retrasada. Isso, então a semana retrasada a gente nem vai pôr falta para você, porque você tava fazendo uma coisa também muito bonita, muito boa para a obra do Senhor. Então vai ganhar presença aí. Então fala. Às vezes não tá passando bem, que nem teve um dia que eu tava mal, não consegui dar aula. Então a gente vai conversando para a gente não ser injusto com ninguém, tá bom? E aí, Duda e Daniel, no final da revista, vocês vão ter o dinheiro e vai ter uma loja. Essa loja vai ter várias coisas. A tia Paty já até postou a foto lá no grupo. Depois, se você conseguir recuperar a foto, posta de novo para animar essa turma aí, Paty, para ver o que tem na lojinha. A gente vai comprar mais coisa. Esse mês a gente vai ver mais dinheiro aí para a gente estar comprando mais itens para a lojinha. Então, quem tem o dinheiro... Manda foto assim que comprar. Isso, você já ir olhando. Quem tem o dinheiro vai ter o que comprar. Agora, quem não tem o dinheiro vai ficar aí só olhando o coleguinha. Vai ter doce também, vai ter chocolate. Só vou comprar chocolate. Vai ter pirulito. Aí você... Tia, eu vou gastar todo o meu dinheirinho com chocolate. Vou me entupir de chocolate. Ai, meu Deus, a sua mãe vai pegar a gente. Tia, como que eu vou terminar a revista se eu nem tenho a revista? Eu vou gastar meu dinheiro todinho comprando brinquedo na loja. Isso mesmo, Carol. Porque como eu gosto de brinquedo, eu vou gastar todo esse dinheiro aqui com brinquedo. Isso aí, Carol. Eu vou gostar se tiver desconto, hein?
Ah, não sei não, viu? O real Aí tá... sim, aí sim. O dólar tá muito alto, o denário também subiu. Tudo tá subindo, não tá? Vocês não estão vendo aí, o gás subiu, a conta de luz subiu, as coisas tá ficando caras. Vamos administrar. Aí, ó, mais um motivo pra botar um desconto nessa lojinha. Mas é sacanagem se um pirulito for 100 denários aí. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí vai ser ruim. Não pode isso, porque eu compro na lojinha, geralmente é uns R$5, R$3. Ah, então não existe, o menos eu acho que é R$10 aí. Ah, então... Ô tia, sabe o que eu ia querer? Aí todos os valores certinhos pra vocês, a gente vai ser justa com os valores. Ô tia. Então não se preocupe. Dá desconto, hein? Gente, Ô tia, vai ter a parte da lojinha que a gente vai trocar os denários por dinheiro de verdade? Não. O valor das Brincadeira. coisas vai ser em denários, não vai ser em dólar, não vai ser em real, mas a economia tá complicada, gente. A economia, tudo tá subindo. O mundo todo tá subindo as coisas. Então, com denário também vai subir. Lembrando que denário é a moeda da época de Jesus. Então, quando vocês tiverem o dinheirinho na mão, vocês vão observar aí que tem alguns elementos, alguns desenhinhos, alguns formatinhos que lembra a moeda da época de Jesus, tá bom? A Carol queria falar. Pode falar. Fala, Carol. se um dos produtos custarem um denário, a gente só vai gastar um denariozinho. Então não precisa se preocupar. É que você... Ô tia, me dá um exemplo de alguma coisa pra menino que vai ter na lojinha de menino. Ó, a gente vai ver... Pode ter fone de ouvido, pode ter tripé, pode ter esses negocinhos aqui, ó, que a gente compra pra apoiar o celular assim, mas sendo de menino. É Polly Pocket. E pra menina? Também, a mesma coisa. Isso daí a gente vai comprar pensando em vocês, entendeu? Já tem um aqui em casa. Isso. Para as meninas tá mais fácil, tem mais coisa, né, Paty? Para comprar na loja. Na loja onde eu comprei tinha mais opção, assim, para menina. E para os meninos só tinha, assim, para a idade do irmãozinho do Arthur. Então tinha muito pouca coisa. Mas a gente vai encontrar em outras lojas aí meu irmão vai gostar, né? Vou dar meu dinheiro tudo pro meu irmão. É para vocês que gostam de fazer vídeo. Então vai ter bastante coisa bacana aí que eu já tô pensando em comprar aí, tá bom? Mas vou comprar um fone de ouvido mesmo. Dá pra comprar. Você vai, e fora os doces, né, Arthur? Vai ter também. Vai ter salgadinho, vai ter chocolate. Nossa, salgadinho. Ó, eu aceito esse medo, eu já tenho até com medo que eu tô comendo nessa quarentena. Eu quero brinquedo. Aí vocês vão escolher. A gente já tá ficando gordo demais com essa quarentena, pelo amor de Deus. Isso. Então vamos comprar fruta, Paty. Porque de doce a gente não tá comendo nada. Aí do resto estamos engordando só de arroz e feijão, meu Deus do céu. Comendo uns 2, 3 pratos por dia. Doce. Aqui em casa nem entra direito. Minha mãe não deixa comer. Eu posso me entupir de doce à vontade, que eu vou gostar. Vou combinar com a tia Paty da gente comprar banana, maçã, mexerica, mamão. Vai virar uma parte. Mas o salgadinho pode prevalecer, né? Salada aí de frutas aí, ó, pra vocês comer na hora aí, ó. Que delícia. Mas dá pra encomendar pra levar pra viagem? Tem, eu vi no mercado, eles vendem num potinho assim, já tudo feitinho já. A gente pode comprar no dia também pra vocês retirar na hora. Fica bem fresquinho. Oi, Alice. Essa lojinha só vai ter no final da revista? Só no final da revista. Vai demorar um pouquinho ainda. Então tá porque Não vejo a hora. Tem lição que a gente está dividindo em 2 semanas, como eu fiz aqui na lição 10, porque é muito longa. E aí, para a gente estudar bem, entender bem, a gente dividiu em 2 vezes. Então, tá faltando pouco para acabar, mas de repente... Só tem 3 lições agora que já fez a 10. Então, aí a tia Paty, ela vai começar a semana que vem, ela vai, nas próximas semanas vai ser com ela. Então, ela tá organizando de uma forma para a gente não pular etapa na revista. Então, se tiver que dividir a lição em 2, 3 vezes para ficar bem claro, para não deixar nenhuma informação passar, ela vai fazer. Então, não conta assim, então...
Possivelmente a lição 12 e a lição 13 elas serão divididas, porque são assuntos que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, para a gente não passar nenhum detalhe da revista. Então, por exemplo, a lição hoje, da 11, a igreja tô dentro. Ela ainda dá para a gente pegar e fazer ela em uma aula só. Só que a lição 12, que fala sobre o livro de Atos, e a lição 13, que vai falar do livro de Apocalipse, vai falar sobre a volta de Jesus. Eu gosto de Apocalipse. Isso, só que a gente vai falar sobre a volta de Jesus. Não, a gente só vai dar um peteleco no livro de Apocalipse. Mas o tema que a gente vai estudar é a volta de Jesus. Então, esses tipos de aula, eu vou dividir elas em duas. Então, a gente vai estudar bem essas 3 lições aí, para não deixar nenhuma delas passar. E vocês gravarem bastante aqui na mente de vocês, tá bom? Isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para a gente fazer a oração final? Ô, tia. Oi. Sabe quando, na semana passada, quando eu não estava na aula, que antes eu tinha viajado e não tinha internet. Ah, tá. Não tem problema não, mas como você já tinha mandado a atividade, eu coloquei aqui, tá bom? Tá bom. Obrigada, Gabriel, por avisar. Tá certo. Tem sábado que vai ser mais difícil mesmo, mas aí a gente vai conversando e a gente vai se acertando aí. Mas você é um dos alunos mega participativo. Acho que foi a única vez que você não pôde participar. Mas mandou já atividade, né? Isso é muito bom. Obrigado, tia. Nada. Mais alguém quer falar? Vamos orar para acabar, que já é 11 e não vai dar nada a dizer. 11 horas e 7 minutos. Isso, 11 e 7. O Levi vai falar, depois eu vou falar e a gente encerra. Pode falar, Levi. Olha, se o fone for caro e for aqueles fones de avião, eu não aceito. Tá bom. Não sabemos. Nós vamos comprar um fone aí legal para vocês. Não vão ainda falar marca nem modelo, só sabe que vai ter fone. Aí você temos umas marcas que é muito caro. Se vierem doações aí de alguns irmãos aí, será muito bem-vindo e vocês vão ter que gastar muito denário para comprar. Mas a gente vai comprar de acordo com o que vocês vão conseguir comprar. Não vai ser nada muito caro para vocês. É como eu falei, eu e a Leila, a gente vai fazer a planilha direitinho dos preços e da quantidade que vocês entregaram de lição, tá certo? Por isso que é importante vocês entregarem a atividade em dia. Então, ó, gente, só reforçando o que a tia Paty está falando, a gente vai tentar se organizar no horário. Não vai descarregar. Isso, ó, tem muita gente que está entrando depois do horário começado. Por exemplo, se você vai no médico, e se você chegar atrasado, o médico pode se negar a te atender. Se você chega na escola muito atrasado, você também não vai entrar. Então, a gente precisa levar... Isso, a gente precisa levar bem a sério também o compromisso que a gente tem com o horário. Porque a gente não também tem que colocar o nome no chat. Isso, é a lista de chamada, isso mesmo. Isso, então vocês estão já de parabéns, porque todo mundo colocou o nome na lista, sem a gente precisar ficar falando. Então já está entrando nessa rotina. Agora, se está chegando atrasado, é bom levantar um pouquinho mais cedo, né? O Levi também ele vai começar, apesar que ele levanta 2 horas antes, mas ele conseguiu hoje chegar atrasado na aula, não vai acontecer mais. Mas vamos tentar, né, a gente chegar no horário. A gente vai lançar o link faltando uns 10 minutos antes, e aí vocês podem começar a entrar 10 minutos antes, a gente vai aceitando, mas 10 horas em ponto, a gente vai tentar começar a aula, porque isso é respeito com quem está no horário. Quem chega no horário pode ficar bravo. Eu cheguei no horário e vai começar 10 minutos depois, podia ter dormido mais tempo também. Então, não é justo. Isso daí é uma orientação para a vida de vocês, cumprir horário. Ninguém gosta de ficar esperando ninguém. Então, na aula também, a gente vai evitar isso. Verdade, porque se eu chego no meu trabalho atrasado, o chefe vai brigar. Se eu chego na escola atrasado, nem dá para mim entrar na escola. Exatamente. Quando você estiver maior trabalhando, se chegar atrasado, pergunta para a mãe e para o pai aí como que o chefe fica quando o funcionário chega atrasado. Então, para Deus, a gente tem que dar o nosso melhor.
Então, vamos cumprir o horário bonitinho, porque Deus nunca chega atrasado na nossa vida. Quando a gente pede as coisas... Tia. Pode falar, Arthur. É no tempo dele, não é atrasado, não. É, no tempo dele. Fala. O meu pai, ele tem dia que ele não fica quase nada em casa. E aí ele tem que sair muito cedo. Tem dia que ele sai 1h da tarde e aí ele volta, acho que é mais ou menos 1h, 1h30 da manhã. Nossa, muito tempo fora de casa, né, Arthur? É porque ele trabalha lá em Moema, na pizzaria. Aham, é longe. Então, se o seu pai sair atrasado também de casa, ele vai perder o ônibus, aí ele chega atrasado no serviço, e olha a bola de neve. Então, vamos começar a ter o hábito de cumprir o horário, tá bom? Tem alguém que queira orar para a gente finalizar? Eu. Tá bom, a Sarinha vai orar para a gente. Pode orar, Sara. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós passamos aqui, Pai, com essa aula que o Senhor nos deu, Pai. Abençoe as professoras, Pai, que estão dando essas aulas maravilhosas pra gente, Pai, pra gente entender, Pai, que o Senhor veio ao mundo pra salvar todos nós, Pai. Amém. Abençoe, Pai, cada pessoa que tá aqui, Pai, abençoe todos os meus colegas, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Tenha uma boa semana. Não orou tão rápido que as palavras nem assim encaixaram na cabeça, não conseguiu. Eita, como que ela conseguiu? Então... Mas eu consegui entender, muito bem. Nervoso. Foi boa a oração. Então, vocês tenham uma boa semana, né? Um bom final de semana, se cuidem, fiquem bem, porque semana que vem tem mais. Leia a lição número 11. Isso, não esqueçam de ler a lição para chegar com muitas dúvidas para a gente tentar ajudar vocês a esclarecer, tá bom?